Bom, pessoal, estamos aqui em mais um novo episódio do Conversa com Ciência. Tenho hoje o prazer aqui de convidar a professora Irlis, certo? Uma referência na área de ciências sociais aqui da nossa universidade, do Brasil também. Mas a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a professora Irlis, pesquisadora, mãe, avó, tia, certo? Ou seja, o papel, né, acho que a discussão um pouco do papel da mulher, né, dentro dessa questão da pesquisa, da família, como é que isso ela se resolve nesse ambiente todo aí, né, de desafios. Então, eu queria primeiro agradecer, em nome da organização do programa, a disponibilidade de ela estar aqui falando conosco. Professora Irli, seja bem-vinda e me fale aí um pouco aí do seu dia a dia, como é ser uma pesquisadora, né, nesse mundo tão machista. Sim. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Essa participação da mulher, tanto na política, inclusive, que eu tenho muitas pesquisas sobre a mulher na política, e a mulher na ciência é algo muito importante para os dias de hoje, porque nós temos uma sociedade moderna, contemporânea, com, vamos dizer assim, mudanças tecnológicas muito fortes, mas temos ainda, né, isso é dito não só para o discurso das feministas, mas isso é constatado, que nós temos ainda uma divisão do trabalho que não é muito igual. Eu diria que a mulher pesquisadora, cientista, ela tem um trabalho, vamos dizer assim, muito intenso, porque os outros trabalhos, né, de ordem familiar, os trabalhos relativos a essa condição feminina, eles continuam sendo solicitados. Eu lhe dou exemplos bem simples. Às vezes, você diz assim, não, mas agora tem as domésticas, tem creches, tem escolas, as mulheres têm possibilidades, vamos dizer assim, de ter horas livres para trabalhar. Mas existe uma série de tarefas, e aí eu me lembro do Pierre Bourdieu, quando ele dizia assim, comprar presente para os aniversários, telefonar, receber pessoas, enfim, aquelas tarefas que não contam muito do ponto de vista da visibilidade, elas terminam sendo, vamos dizer assim, uma tarefa da mulher. É uma coisa muito interessante que hoje, se você for numa roda, no aniversário, você vai ver as mulheres ali juntas e os homens separados, né? Então, assim, é interessante como essa percepção volta agora muito fortemente na pandemia. Por exemplo, quando a gente tem que dispensar as domésticas porque não está querendo no circuito. Evidentemente que vai dizer assim, não, a mulher, não, ela sabe fazer aquilo, ela sabe fazer aquilo outro. Então, tem um aprendizado que passa de geração a geração, que é, inclusive, assim, a mulher incorpora e ela termina sendo, assim, como se diz, mais jeitosa. Então, ela tem o jeito de fazer, ela tem o jeito de atender problema dos filhos, né? Atender problemas outros da família. Então, existe, assim, uma dança muito grande para equilibrar esse conjunto de coisas, né? Eu diria que, como é que eu consigo pesquisar? Eu acho que eu tenho uma vontade tão grande, desde a mais tenra idade, de trabalhar com pesquisa, de ler, que eu faço isso, vamos dizer assim, com intensidade, e por conta disso eu consigo superar alguns obstáculos, né? Também o fato de ser casada com alguém que é da área intelectual facilita, porque há uma troca também, né, de atividades. Mas o fato é que essa desigualdade existe. Mas eu não gosto também de pensar que isso seja impeditivo, porque eu penso que as mulheres, elas não têm que internalizar, eu não posso. Elas têm que encontrar uma maneira de poder, né, fazer a crítica social, mas também não ficar paralisada em função dessa desigualdade e encontrar os seus mecanismos, as suas possibilidades. Então, eu tenho desenvolver ao longo do tempo várias estratégias. Por exemplo, a parte da manhã é a parte que eu acordo mais descansada, então é a parte que eu vou pesquisar e ler. Ali é que tem aquele tempo, eu não vou olhar, eu não olho e-mail, eu não atendo telefone, então eu crio várias estratégias para que o trabalho renda. À noite, eu vou olhar os e-mails, já estou mais cansada, ou então o horário que vai rendendo, o tempo está, vamos dizer assim, estou com menos energia, então eu vou olhar e-mail, eu vou fazer outras coisas, tipo assim, tem um almoço para fazer, eu só vou para a cozinha meio-dia, porque se eu for antes, aí vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, passa a manhã inteira lá, né? Então, assim, essas estratégias assim, que eu acho que cada um tem a sua, mas eu diria que a principal estratégia é a vontade de fazer. Né? E as mulheres, elas são pesquisadoras até do cotidiano, né? Elas sabem, vamos dizer assim, onde tem tal coisa, como fazer tal coisa. Então, essa noção de pesquisa, curiosidade para o mundo, ela é muito da mulher. Então, aí eu acho que eu tento, né, organizar as duas coisas. Gosto demais de ler, né? Agora eu estou aposentada, mas
estou fazendo, por exemplo, pós-graduação em escrita e criação com a Socorro Racioli. Aí faço também formação em psicanálise. Então, assim, eu não deixo a cabeça parada, é E isso. esse é um dos segredos, né? É o segredo, não deixar a cabeça parada. E sou voluntária também, professora voluntária de sociologia. Os alunos, de vez em quando, me chamam para poder eu falar exatamente sobre a experiência de pesquisa. E, enfim, eu acho que tem um encantamento. Para mim, a pesquisa é um encantamento com a vida. Né? Eu Com acho que certeza. é fundamental. Professora, agora me diga uma coisa, assim, na sua, né, carreira aí como pesquisadora, a senhora já sentiu alguma vez discriminação, ou consigo, ou com outra colega, né, pela condição feminina, ou isso não existe? A senhora conhece algum caso, alguma coisa? Bom, tem uma coisa interessante da nossa área, é que a forma de discriminação ela não é explícita e ela não é uma forma grosseira, como você vê, por exemplo, em outras situações. Mas, se você for olhar estatisticamente, a quantidade de mulheres que estão em cargos de direção científica, a quantidade de mulheres que são titulares, que são pesquisadores do CNPq, você vai ver um número muito menor. Por exemplo, eu tenho feito parte de várias pesquisas, de vários bancas para concurso titular. Então, estou colecionando essas biografias, porque tem nesse momento, as pessoas apresentam um pouco a sua trajetória de vida, né? Escreve algo que se chama memorial. Então, nesse memorial, elas contam. Então, você vê muitas interrupções. Alguém diz assim, eu interrompi, aí nasceu o filho, aí não foi fazer o pós-doutorado, fez depois, acompanhou o marido para fazer, e lá aproveitou para poder também fazer um outro curso. Então, são carreiras que têm descontinuidades. E, por exemplo, se você for fazer uma estatística, vamos dizer assim, um modelo, você vai perceber realmente que nós temos mais homens qualificados do que mulheres, mesmo na área acadêmica. Agora, uma vez estando lá, eu não vejo a discriminação. Não há uma discriminação, vamos dizer assim, quando você entra no campo. Difícil é você entrar. E uma vez entrando, para galgar cargos de representação, por exemplo, presidente do CNPq, ou então, vamos dizer assim, funções, vamos dizer assim, científicas na área de tecnologia, não só no CNPq, mas nos ministérios, em outros locais onde a ciência é um dado fundamental, as mulheres são em menor número. Né? Então, a discriminação, então, ela vai nessa forma um pouco mais sofisticada. A dificuldade de chegar lá, e uma vez estando lá, por conta como é que se diz, da prática, né, da continuidade, os homens eles falam mais, aparecem mais, se apresentam mais, então terminam sendo mais chamados porque falam mais, porque se apresentam mais. Então, há um certo ciclo vicioso da visibilidade das mulheres. Isso é um fato, né? Realmente você acaba tendo menos mulheres, né? Em boa parte. Talvez na universidade você tenha até um pouco mais, seja uma coisa mais equânime, né? Dependendo da área, né? Tem umas áreas que são mais masculinas, como também tem áreas que são mais femininas, né? Sim, Então tem áreas que são, por exemplo, educação, né? Uma área mais feminina, né? Enfermagem, talvez. Eu posso até tá não está correto. Engenharia já foi bem mais masculino, né? Já está mais mesclado, ainda bem, né? Que essa mistura é boa, né? Com certeza. Mas, professora, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, qual é a mensagem que a senhora deixa aí para. São duas coisas. Qual é a mensagem que a senhora deixa para a juventude que vem aí, as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, nas universidades, nas pesquisas? E também qual seria aí uma mulher que foi referência nessa área de pesquisa para a senhora? Bom, eu tenho, assim, em termos de referência na área de pesquisa, eu acho que tem muitas mulheres na área de ciências sociais, é uma área onde as mulheres realmente se destacam, né? Se destacam não só no Ceará, enfim, São Paulo, Rio, eu tenho, assim, uma infinidade de pessoas que eu não uma referência, né? Assim, são as colegas, eu tenho muitas colegas, né, que são pesquisadoras hoje reconhecidas nacional e internacionalmente, de várias áreas do conhecimento, vamos dizer assim, pesquisas sobre a política, sobre a mulher, pesquisas sobre economia. Mas alguma que na carreira, assim, por exemplo, lhe entusiasmou, ou lhe serviu de alguma referência durante a carreira, até no começo da sua carreira e tudo? Olha, eu posso pensar assim, em mulheres que
que fizeram parte da minha formação, a professora Bárbara Freitag, ela foi muito importante lá no processo, no mestrado, no programa, quando eu fazia o mestrado em Brasília, né? Agora você me falou e eu fico pensando, olha só, a gente internaliza também, tem muitos homens também na nossa carreira, né? Mas assim, eu me lembraria dessa professora, que ela foi realmente muito importante na formação da teoria, né? E eu acho que fora do Brasil, né? Porque também fiz pós-doutorado na França, né? Então tem, vamos dizer assim, aí a grande referência era um homem, era o Pierre Bourdieu, né? A referência fundamental. Mas assim, nas minhas bibliografias eu trabalho com muitas pessoas, porque eu faço pesquisa, eu tenho muitas áreas, até nas águas também agora. Faço o projeto do Print com o professor, né? Então, assim, eu não saberia dizer o nome, né, de uma pessoa que me formou. Me ocorre agora o nome da professora Bárbara, que eu acho que ensinou a um pensamento mais abstrato, mais teórico. Agora, o que eu poderia dizer para as mulheres, né? Eu acho que eu diria o seguinte, que é muito importante cultivar a vontade própria, cultivar o encantamento com as coisas. Eu sempre digo assim, a pesquisa é um processo de encantamento. Você tem curiosidade, vai ler, procura. Agora nós temos a vantagem tecnológica de poder ter acesso através do computador. Então, assim, os livros são muito fáceis. Na Amazon você compra com facilidade, né? Então, eu acho que esse processo de se encantar, de se envolver, é algo que precisa ser muito forte para suprir todas essas questões cotidianas. Porque facilmente você desiste. Você se aposenta, eu estou aposentado agora, diz assim, agora pronto, me aposentei, vou fazer tal coisa. Alguém diz assim, mas mamãe, por que tu continua trabalhando? As pessoas me perguntam, os amigos. Eu disse, o que você quer que eu vá fazer? Não, tu podia fazer alguma coisa, o que as pessoas, às vezes, se aposentam e vão para assim, o banco do shopping, para ir no shopping. Não, jamais faria isso, né? Ou então, enfim, o que eu faria se não continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é ler, pesquisar, escrever, né? Agora mesmo eu estou escrevendo um trabalho sobre uma aula que foi chamada para dar, uma aula inaugural, um congresso lá em Sergipe, e eu falei sobre a dualidade na sociedade brasileira, esse conflito agora muito forte entre né, estar de um lado ou estar de outro. Então, desenvolvi uma fala sobre isso, fui atrás de autores, fui ler. Então, assim, eu acho que isso dá um encantamento à vida da gente. Eu acho que as mulheres elas precisam se encantar a partir de recursos muito próprios, porque nem sempre você tem um incentivo que vem, vamos dizer assim, de fora para dentro. Mas na medida em que você se encanta, escreve, pesquisa, há um reconhecimento que pode ser posto. Eu me sinto assim, né? Acho que fiz um esforço, um investimento muito grande, e eu dou essa lição de encantamento. Né? Não basta dizer, eu não fiz por causa disso, eu não quis. Dificuldades nós temos. Quando a gente tem muita vontade, a gente consegue superar muita coisa. Com certeza. E eu gostei muito essa questão do encantamento, né? Acho que isso é o grande segredo da vida, né? Você tem que se encantar, né? Então, né, eu acho que a felicidade está muito nisso aí. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou me encantando. E pesquisa tem muito isso, né? Eu falo muito com meus alunos, rapaz, pesquisador é um cara curioso. Se ele não for curioso, ele não é pesquisador. Então, o cara fala alguma coisa, opa, isso aqui pode ser que dê alguma coisa, pode ser que dê jogo, vamos pensar, começa, tá entendendo? Então, assim, ele tem que ser curioso. Então, e tem que ter esse encantamento. Né? Então, eu vou usar essa frase aí, esse lema agora na minha vida também. Ok? Professora, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher. Eu acho que nós temos que eu sempre brinco, nós precisamos das mulheres, porque os homens não resolveram os problemas, então as mulheres é que vão ter que resolver. E agora, na pandemia, as mulheres deram de lavagem nos homens, né? Porque onde tinha primeira-ministra, presidente, não sei o quê, os vírus, a pandemia foi muito mais bem coordenada. Então, eu acho que isso é excelente. Então, eu queria agradecer a todos aqui. Né? Visitem lá o nosso canal, Conversa Consciência. Entre lá também no nosso e-mail, conversaconsciência@fastef.ufc.br, e lá vocês também podem sugerir temas, ok? Então, mais uma vez, agradecer, parabenizar a todos. Professora, muito obrigado. E curta aí, eu sei que nessa dificuldade aí do dia a dia, curta com a sua família, nem que seja online, né? Essa semana aí com as suas filhas, netas e tudo, que a gente precisa comemorar a vida, ok?
Muito obrigado. Um Muito grande obrigada abraço. também. Até logo.